Olá, bem-vindos ao Vida Revista, ao Caderno de Política e Economia. A Datafolha liberou algumas pesquisas sobre a atuação do governo, renúncia do presidente Jair Bolsonaro, fechamento de escolas. Vamos aos resultados? A pesquisa do Datafolha foi feita entre os dias 1 e 3 de abril, foram ouvidas 1.511 pessoas. E a margem de erro é de 3 pontos percentuais. Quanto ao isolamento social, foram a favor 76% e contra 18%. Com relação à suspensão das aulas, estão a favor de 87% e 11% são a favor de que as aulas sejam retomadas. Portanto, uma maioria esmagadora está a favor de que as aulas continuem suspensas. Quanto à renúncia do presidente Jair Bolsonaro, que está sendo solicitada, vamos dizer assim, por parte da oposição, políticos, até mesmo esse canal aqui também acha que seria uma boa para o país, mas a pesquisa apurou que a favor da renúncia apenas 37% estão, enquanto contra a renúncia 59%. Portanto, apesar de tudo, apesar da maioria ser contra a forma de atuação do presidente na crise, 59%, quase 60%, acredita que ele deve continuar no comando do país. O que é um pouco incoerente, né? Mas é o resultado da pesquisa. A Associação Brasileira de Juristas pela Democracia protocolou na última quinta-feira, dia 2 de abril, uma denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro junto ao Tribunal Penal Internacional em Haia, na Holanda. Na denúncia, a entidade alega que o chefe do executivo praticou crime contra a humanidade ao incentivar ações que aumentam o risco de proliferação do novo coronavírus. Desde o início do avanço do Covid-19, Bolsonaro minimizou a letalidade da doença e criticou o isolamento recomendado pelo próprio Ministério da Saúde. O Brasil é signatário, do decreto 4388 de 2002, que criou a ratificação, do Estatuto de Roma do Penal Internacional. E o condenado está sujeito a até 30 anos de prisão. Agora vamos ver qual que vai ser o prosseguimento disso lá no tribunal. A Associação Brasileira de Juristas pela Democracia é uma associação brasileira de juristas, é uma associação civil sem fins lucrativos, criada em maio de 2018 e agrega 1.300 associados pelo Brasil, entre juízes, desembargadores, promotores, procuradores, advogados, defensores públicos, professores, servidores do sistema de justiça e estudantes de direito. Depois que o Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, fez aquelas críticas à China, que depois foi ratificada pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, inclusive ele pedindo que a China se desculpasse, imagina. E isso já causou alguns problemas, eu acho. Por exemplo, a China vendeu os equipamentos que o Brasil tinha encomendado para o combate ao coronavírus para os Estados Unidos. Talvez se nós tivéssemos, no momento, o governo brasileiro estivesse com um relacionamento melhor com a China, talvez a China não teria feito isso, não é mesmo? E também hoje o ministro da Educação, Abraham Weintraub, publicou no Twitter uma piadinha criticando os chineses, como vocês podem ver aí. E isso só serviu para azedar ainda mais a relação com a China
e, como vocês podem ver aí na próxima reportagem, ela está bastante aborrecida com o Brasil, vamos dizer assim. A China anuncia que vai comprar soja dos Estados Unidos por segurança. O noticiário chinês vê o Brasil concentrando a contaminação na América Latina e sob risco de enfrentar 3 epidemias ao mesmo tempo. A agência de notícias chinesa Xinhua, em levantamento que envolveu 13 correspondentes na América Latina, ressalta que o total de casos do coronavírus na região está em 30 mil, sendo mais de 1/3 no Brasil, muito à frente do Chile e do Equador, que por sua vez se apartam dos demais. O tabloide Huaqiu Global Times ironizou em título que, em meio à escalada dos números, presidente brasileiro convoca jejum para se livrar do pecado. Também há uma entrevista com uma chinesa que vive em São Paulo, que ela diz que o país foi lento na reação e, por exemplo, pouca gente usa máscara aqui no Brasil. Por fim, o ministro Weintraub retirou o Twitter e disse que se a China vender os respiradores a preço de custo, ele pede desculpas. Mas o que tem o ministro da Educação a ver com a compra de respiradores? E por que ele teria que entrar nesse assunto, complicando ainda mais a relação com a China? Se alguém souber, que me explique. Eu vou colocar aí nas descrições um link para uma entrevista no Estadão do economista Joseph Stiglitz, que é um prêmio Nobel em economia, e ele avalia que os líderes que emergem da negação da política mostram-se, nesta pandemia do coronavírus, oportunistas e focados em seus projetos eleitorais, com posturas hesitantes que trarão consequências desastrosas. Vale a pena dar uma lida, uma conferida, se você é assinante do Estadão, vai lá. Então agora vamos aos dados liberados hoje pelo Ministério da Saúde sobre a pandemia do coronavírus. O Ministério da Saúde anunciou hoje que subiu para 553 o número de mortos no Brasil e 12.056 casos oficiais. No dia de hoje ocorreram 67 óbitos confirmados. Até ontem eram 486 mortes. Bom, agora vamos então ao fechamento do mercado hoje. Hoje foi um dia de ganhos, tanto no mercado interno quanto no externo. O dólar teve uma queda de 0,644%, fechou a R$ 5,2918. O euro, na mesma linha, teve uma queda de 1,359%, fechou a R$ 5,7049. A Bovespa, puxada pelas bolsas internacionais, teve uma alta de 5,18%, fechando a 73.140 pontos. E o petróleo teve bastante oscilação hoje, o pessoal está meio desconfiado de que não vai sair um acordo entre os produtores, mas mesmo assim ele fechou até o momento da preparação deste programa com uma alta de 0,15% a $33,35. No mercado internacional, o Dow Jones fechou a mais 7,73%, SP 500 mais 7,03%, Nasdaq mais 7,33%. Na Europa, DAX da Alemanha fechou a mais 5,74%, FTSE de Londres mais 2,34% e o CAC de Paris mais 4,61%. É isso aí, essas são as notícias, os dados e fique em casa. Amanhã a gente volta. Obrigado.